Então, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 31, diz assim: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmão, estamos nós de novo aqui com Davi, o homem que tipifica o reinado, o quê? Messiânico. Essas informações são preciosas. As informações mínimas, que às vezes são dadas em lampejos, no dia a dia, seminário, pregação, ou como outros chamam, escola dominical, tem informações que são tão de flash, mas são muito preciosas. E entender que Davi é o homem que tipifica o reinado messiânico é algo precioso demais. Só esta informação já é preciosa. O que é o reinado messiânico? É o reinado do Messias. Eu te pergunto, cadê o reinado do Messias? Nós sempre declaramos corretamente: Jesus Cristo é sacerdote, profeta e rei. Nós vimos bem claro, né? O sacerdócio é um ministério espiritual, só pode ser discernido espiritualmente. Jesus Cristo é um sacerdote, ele é um intercessor. Entre nós e Deus está Jesus. Essa é a função sacerdotal dele. Isso está claro desde os tempos antigos. Que Jesus é profeta? Ora, quem não sabe que ele é profeta? Mas e cadê o seu reinado? Onde é que Jesus Cristo reinou? Não há reinado de Jesus. Nós ainda não vimos o reinado de Jesus. O reinado de Jesus se dará no milênio. Jesus como rei será visto no milênio, assentado sobre um trono, reinando por toda Jerusalém e para o mundo. Então veja bem o que nós já esperamos. Se sabemos que como profeta se cumpriu na vida dele, se cumpre ainda, né? Se sabemos que como sacerdote ninguém tem como negar, porque mediante Cristo Jesus temos paz com Deus, o sacerdócio também está aí, mas então nós estamos aguardando a parte do seu ministério para reinar como rei. É redundante, né? Mas é isso mesmo, reinar como rei, porque ele já reinou como profeta e já reinou como sacerdote, e agora ele virá como rei. Então nós estamos aguardando isso. Então entender que Davi tipifica esse reinado do Messias é muito glorioso. E a prova disso é que Jerusalém e tanta gente chamava ele profeta de Nazaré, Jesus, filho de Davi. Todo Israel conhecia Jesus como filho de Davi. Então são detalhes que vão nos ensinando nessa grande escola infinita, eu diria, da palavra de Deus e da misericórdia do Espírito Santo. Então vamos seguir, já que você tem essa informação. Conhecemos o cenário, né? O cenário é que no verso 24,
Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isenta de impostos em Israel. Isenta de impostos quer dizer, a casa desse homem não vai estar sujeita à lei. A casa desse homem vai estar acima da lei, porque a lei exige imposto de todo mundo. Se uma casa vai ficar isenta de impostos, quer dizer que quem matasse aquele gigante teria que ser visto de uma maneira muito grandiosa. Seria uma casa muito respeitada. Pelo menos essa era a promessa. Não sabemos se historicamente, eu não me recordo, se Saul cumpriu isso. É bem certo que não tenha cumprido, pois se ele quis até matar Davi, ele não honrou com a palavra dele. E um homem, ainda mais se tem uma posição dada por Deus, que não honra a sua palavra, ele só é digno de uma coisa: da morte. Um homem que se preze tem que pelo menos priorizar a sua palavra. É o mínimo de honra que um cidadão possa ter. Priorizar a sua palavra. É o mínimo de honra. O mínimo de dignidade que possa fazer Deus operar alguma coisa sobre a vida desse cidadão. É pelo menos que ele honre a sua palavra. Se falou, tem que cumprir. Nem que seja com custo da própria vida, mas tem que cumprir. Porque Deus não honra a palavra dele? Honra. A Bíblia não diz que nós somos imagem e semelhança de Deus? Somos. Então temos que honrar a nossa palavra. Então esse é o cenário. Afronta, cenário de guerra. E Davi vem e diz: o que está acontecendo? Olha isso, um gigante e tal. Ah não, eu vou pelejar contra ele. As pessoas poderiam ter ignorado. Irmão, entenda o que é um projeto de Deus na sua vida e o que a unção de Deus sobre você ela causa. Ouviram Davi, aquele moleque, dizer: eu vou guerrear contra esse gigante? Alguns podiam dizer assim: ô moleque, fica na tua aí, para de falar besteira. Não, o Espírito Santo estava sobre Davi, e no que estava sobre Davi, quando Davi mencionou aquelas palavras no meio do arraial, pegaram ele e disseram assim: vem cá, vamos lá no rei, olha aqui, esse rapaz aqui está dizendo que vai guerrear contra o gigante. Poderiam tê-lo ignorado. Você tem que entender, irmão, que não interessa o seu tamanho, a sua condição. Se o Espírito Santo está sobre a sua vida, não vão conseguir te ignorar. Ele não deixa. Então não tenha medo de abrir a tua boca, quer diante de grandes, quer diante de pequenos. Não tenha medo de terno e gravata, aquilo não morde. Aquilo não enobrece ninguém. Ninguém é mais nobre, nem mais poderoso, nem mais forte, porque usa uma porcaria de um terno e de uma gravata. Se eu quiser, eu vou ali na cidade, eu encho meu guarda-roupa daquilo lá. Na verdade, que eu tenho até 2 lá que eu nem uso. Eu tenho um terno que eu só usei na minha vida, ele 2 vezes, na minha formatura do seminário e uma vez que eu fui celebrar um casamento lá distante de uma igreja. Foram as 2 vezes que eu usei aquele terno. Porque ele não me deixa nem mais bonito, nem mais forte, nem mais influente, nem mais poderoso. Esta glória na minha vida não é dada a uma roupa, é dada ao Espírito Santo. Uma vez teve uma pessoa que me chamou: pastor, você vai pregar em tal lugar? Eu falei: vou lá dar uma palavra para os irmãos. Ah, pastor, mas lá no meu ministério só pode pregar de terno. Então, meu irmão, arranja outro. O máximo que eu posso fazer é colocar uma camisa de manga comprida, senão... Não, pastor, então tudo bem, pode ir assim. Ah, se pode ir assim, botei uma camisa de manga comprida, falei: gravata e terno eu não visto. Acabou mesmo. Se eu quiser vestir, eu visto, mas como símbolo religioso, nem pensar. Se eu tivesse que tirar a camisa aqui agora, meu irmão, continuaria sendo o mesmo homem.
se eu tiver que subir ali aquelas escadas e pregar aqui de bermuda e sandália havaiana, vou continuar pregando a mesma grandeza do mesmo Deus. O que está dentro do meu espírito não muda pelas minhas vestes exteriores. Então, meu irmão, não conseguiram ignorar Davi. Que, moleque, qual a tua idade? 16, 17? Para de falar besteira. Que nada, quando Davi falou, eu vou pelejar contra aquele gigante, essas palavras vieram na unção, na fé, que ninguém conseguiu ignorar. Portanto, meu irmão, se você sentiu o impulso do Espírito Santo para abrir a tua boca, não interessa diante de quem você está. Olhe para todos os seres humanos, se ele tem título de mendigo ou de presidente, olhe-os apenas como uma alma carente das misericórdias de Deus. Nivele todos igualzinho. Não baixe a cabeça para quem tem título, para quem tem rótulo. Não faça isso. Grandeza e glória é o que está na sua vida, como templo do Espírito Santo. Se alguém tem que baixar a cabeça, é os outros para você, não você para os outros. Então aprenda essa lição. Sabe por quê, irmão? Porque esta lição tem feito muita diferença na minha vida. Quando eu estive preso, me permita, o camarada, para entrar na sala onde eu estava, sabe o que ele fez? Eu vi aquele cara passar, passou, eu vi passar, passou, foi lá para dentro. Para ele entrar na sala onde eu estava, ele foi lá dentro, pegou um negócio enorme assim, um cordão, colocou no pescoço, um negócio com uma estrela, o símbolo da República, embaixo escrito bem grandão, delegado. Aí ele botou para fora da camisa aquela porcaria e veio na mesa, fez questão de ficar com aquela medalhão do capeta pendurada no pescoço. Ele tentou me intimidar com o título de delegado. Se eu fosse como alguns crentes que acham que existe autoridade além de Deus, eu teria cerrado os meus lábios e não teria sido participante daquela glória que o Espírito Santo realizou. Quando eu falei com aquele homem, quando eu esculachei com aquele homem, desceu uma unção tão tremenda sobre a minha vida, que é um momento que me deixa saudade até hoje. Eu já orei, Senhor, me põe de novo diante daquele delegado, que eu tenho mais coisa para dizer para ele. Mas tem crente que quando olha a autoridade, irmão, a autoridade para mim é só Deus. Por isso é isso aqui, é Bíblia assim, Constituição não. Eu não lembro qual foi o ano que Deus nos revelou, era final de ano e Deus nos revelou assim. Eu estava num louvor, a igreja ainda estava virada para lá, eu estava tocando um louvor, e no meio do louvor o Espírito Santo falou comigo a seguinte frase: proclamando a soberania de Deus, e disse, a partir do próximo ano, as mensagens vão proclamar a soberania de Deus. Foi um impacto tão tremendo, e tem uma placa ali, em cima do outro número ali, da outra entrada, onde está escrito exatamente isso, proclamando a soberania de Deus, Jesus Cristo volta no século 21. Daquele dia, daquele janeiro que botamos aquela placa ali para cá, irmãos, foi só revolução, foi só glória no entendimento que Deus nos tem dado. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Se Deus é soberano, então eu não reconheço ninguém como autoridade. A autoridade para mim é Deus e aquilo que Ele instituir. Se Deus colocar um cachorro acima de mim, é assim que eu vou reverenciar o cachorro. Se Deus colocar um gato, um papagaio acima de mim, eu vou reverenciar o gato e o papagaio. Mas se homens vierem com títulos dados do mundo, pelas faculdades e pelos seus concursos públicos, nem ousem pensar que vão ter a minha reverência. Podem ter o meu respeito de homem para homem, como cidadão em uma sociedade civilizada, mas pensar que vai me dar ordem, que vai calar minha boca, longe disso, põe longe disso. Davi tinha algo dentro dele, que ao invés de o ignorarem, não. Como é que tu falou? Vem cá, vamos levar esse jovem aqui lá no rei. Olha, o rei, esse rapaz aqui falou que vai pelejar com o gigante.
Só que o rei não sentiu o impacto das palavras de Davi. Quando ele falou naquele momento explosivo, os soldados sentiram. Mas o rei Saul precisava de alguém, pelo menos para distrair Golias. É isso que a história mostra. Só que o resultado foi bem diferente dos projetos de Saul. Voltando aqui no verso 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Saul mandou chamar Davi, porque alguém foi lá falar com ele. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que é isso? Ele foi criado, ele foi forjado, ele foi criado na guerra. A essência desse cara é guerra. Ele existe forjado na batalha. Quem é ele? Quem é esse gigante filisteu? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai saber. Como se formaram todos os conceitos de nação? Não foi pela guerra? Todos os conceitos de Estado não vieram à existência por causa de guerra? Esse gigante está representando o que, meu irmão? As nações. Esse gigante está representando os sistemas que se formaram através de guerras. Esse gigante está representando nações, está representando o Estado. É isso que esse gigante está representando. E isso eu já falei aqui antes, porque o Espírito de Deus já me revelou isso há alguns anos atrás em uma pregação. E aí ele diz assim: porém Saul, no verso 33, disse: contra o filisteu não poderás ir, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho, eu saí atrás dele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, feri e matei. Irmão, o que você vê numa passagem dessa daqui? Ele diz que ele foi atrás. Ele poderia ter deixado para lá. O leão, o urso veio, pegou uma ovelha, ele só escutou a ovelha gritar e lá foi. Quando ele olhou, lá vai, ele foi atrás para guerrear. Ele tinha uma confiança. Ele não deu por perdida a causa. Nessa mínima peleja contra o leão e o urso, é ali que ele estava sendo forjado para vir encarar coisas muito superiores. Irmão, você não pode ignorar as pequenas guerras da tua vida. Você tem que vencê-las. As pequenas guerras, as pequenas batalhas é o teu aquecimento para encarar as grandes guerras e as grandes batalhas. Todos nós temos dificuldades e problemas o tempo todo. Não ignora nada, parte para a guerra, parte para vencer. Deus está te usando, Deus está permitindo pequenas fogueiras na sua vida, até chegar a hora que você possa encarar a fornalha. Deus está esperando um cachorro e um gato no teu caminho, te preparar até que chegue a hora de você poder encarar a cova dos leões. Deus permitiu o leão e o urso na frente de Davi, nessa batalha, porque sabia que ia chegar a hora dele encarar um gigante. E eu vou te dizer mais uma coisa: animais são símbolos de quê? De nações. Leão é símbolo de quê? Babilônia, centro da idolatria. E urso é símbolo de quê? União Soviética, comunismo. Dois sistemas estão aqui. E Davi está dizendo: eu persegui eles e eu os matei. Eu sou o reinado messiânico. Eu serei implantado. Eu já matei o leão e matei o urso.
há milhares de anos antes, ele está dizendo: eu aniquilei o catolicismo, a idolatria, a escultura, e eu aniquilei o comunismo. Será que você entende assim? Será que você é capaz de compreender? Ele é o reinado messiânico, ele já está dizendo: meu povo, tenham fé e confiança, vocês são mais que vencedores, porque eu já venci. Está dizendo há milhares de anos atrás. Derrotou um leão e um urso. Ele poderia dizer: eu derrotei um cachorro do mato, eu derrotei um porco espinho, eu derrotei um predador lá qualquer, um lince. Não, mas especificamente um leão e um urso. São representações de dois grandes sistemas que ainda imperam sobre a terra, mas ele é o reinado messiânico, e ele está mostrando que ele vai trazer a vitória. Aí aqui, seguindo, diz: o teu servo matou tanto o leão como o urso, no verso 36. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Veja bem, o que eu vejo no verso 36, meu irmão? Ele está dizendo: esse gigante vai ser igual ao leão e o urso. Sabe por quê? Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Ou seja, qual é o entendimento de Davi? Por um momento, Davi não está pleiteando a sua própria causa. Ele não está dizendo: não, ele está me ofendendo. Não, ele não me ofendeu. Eu não estou me sentindo ofendido com nada. Ele ofendeu a minha casa, ele ofendeu o nome do meu pai, ele ofendeu a minha família. Não, ele ofendeu os meus irmãos israelitas. Não, ele ofendeu o rei. Não, ele ofendeu o Deus vivo. Não é isso que ele diz? Porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ora, se o exército é do Deus vivo, se você tem um objeto, todo mundo sabe que aquele objeto é teu, alguém lança a mão daquele objeto, quebra ele, qual é a intenção da pessoa que quebrou o teu objeto? É ofender você. A intenção foi essa. Então, essa afronta, e o Jean Gant vai mencionar várias vezes essa situação, Davi entendeu que a afronta ali era para com Deus. Davi vem para defender o que é seu, como símbolo que ele é, ainda que aquele ainda não soubesse o que ele era. Mas o Espírito de Deus é que nos impulsiona a certas obras. Eu hoje olho para trás e vejo que realizei muitas obras, das quais eu não sabia que teriam simbologias no que eu vivo hoje. Muita coisa que eu já fiz no passado, há 10, 15 anos atrás, eu não sabia que elas iam ter reflexo nos dias de hoje. Mas Deus sabia, é Deus quem nos impulsiona, mesmo quando o nosso entendimento ainda não está funcionando tanto em certas coisas que são difíceis. Então Davi aqui não está pleiteando uma causa pessoal, ele está pleiteando uma causa do Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus vivo. Ele está pleiteando uma causa espiritual, muito mais do que uma situação natural, porque aonde Deus está envolvido numa situação, é porque é uma situação espiritual. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Outra coisa que nós vemos aqui é a confiança. Davi não está dizendo: eu tenho habilidade com uma funda, eu atiro uma pedra num fio de cabelo, eu sei, as minhas pernas são muito ágeis, eu tenho força nos meus braços, eu tenho uma habilidade de virar cambalhota, saltar, dar salto triplo, eu tenho a habilidade de arremessar grandes pedras, não, ele não está mostrando nenhuma das habilidades dele, ele não está indo confiante apenas nas forças do seu braço, na sua habilidade. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor me livrou das garras do leão, ele me livrará da mão deste filisteu. A confiança dele nesta guerra está em Deus. Meu irmão, você sabe quando uma pessoa não cai nunca?
é quando ela não confia nas suas próprias habilidades, quando ela se posiciona como servo do Deus vivo e ela age como sendo servo do Deus vivo. O que adianta se uma pessoa é serva e ela é muito forte? Não adianta nada, ela sempre está sujeita a uma ordem. E Davi aqui está se comportando como alguém que não tem confiança nas suas próprias habilidades, não. Ele está dizendo que quem o livrou, ele reconhece que ele não tinha condições de vencer um leão e um urso, senão ele diria: eu já venci um leão, eu já venci um urso, eu vou vencer esse incircunciso filisteu. Não. O Senhor Deus me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele também me livrará deste incircunciso filisteu. Cuidado, irmão, para que a sua confiança não esteja em você mesmo, nas suas habilidades econômicas, nas suas habilidades de fazer negócio, no seu conhecimento de transações comerciais, ou seja lá o que for. Cuidado para que você não entre em guerras com a força do teu próprio braço ou com a tua capacidade intelectual, porque quando nós entramos em negócios aonde Deus não está, não interessa as nossas habilidades, o que nós colhemos são problemas. Tem que entrar em coisas, em projetos feitos por Deus, porque Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. Não interessa a tua habilidade. Vai comprar um carro? Não te custa fazer uma oração. Vai comprar uma casa? Não te custa orar. Está procurando um emprego? Não te custa colocar nas mãos de Deus. Não te custa. Aliás, você tem que ter o prazer de parar para falar com o teu Senhor que te ama, que deu a vida por ti. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e o experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Detalhe aqui: se você vai pelejar as guerras do Senhor, quando Deus te chama, irmão, olha só, quando Deus te leva a um nível de pelejar as guerras dele, quando Deus lhe entrega uma missão nas tuas mãos, significa que ele já te revestiu com as armaduras necessárias. Não adianta você se apossar de nenhuma outra, nada encaixa. Aqui, Saul quis dar a Davi utensílios naturais para uma batalha que precisava ser discernida como sendo espiritual. Aquela armadura representa os utensílios naturais que um homem pode confeccionar, usar para se proteger e ir para as suas batalhas. Mas a batalha de Davi aqui, como um símbolo do reinado messiânico, a sua batalha aqui é toda espiritual. E nós vamos ver que todas as suas armas serão todas espirituais. Aquela pedra que ele utiliza representa o quê? A palavra de Deus. Aquela pedra que ele utiliza é o símbolo da palavra de Deus, que vai cravar justamente em quê? Na cabeça de Golias. Cabeça significa o quê? Ideologia. E gigante é símbolo de quê? Aquele gigante era símbolo de nações, de reinos. Davi está derrotando, como sendo ele um símbolo do reinado messiânico, ele está demonstrando já milhares de anos antes que esse sistema todo cairá. E que nós já temos recebido a ideologia do milênio, que é Bíblia sim, Constituição não. Esta é a bandeira que vai reinar por 1000 anos sobre a terra, uma bandeira que fará o nosso nome, geração Jesus Cristo, ser lembrado por 1000 anos na terra. Porque Deus nunca encontrou um povo a quem ele pudesse revelar
esta glória de Bíblia assim Constituição não. E agora ele conseguiu no final dos tempos nos dar essa revelação. E quando no milênio Jesus Cristo estiver com seu reino implantado e os seus missionários saírem a pregar pelo mundo inteiro, durante 1000 anos falarão no nosso nome. Não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. Hoje você pode não compreender, mas ainda, antes de fechar essa dispensação da restauração, você vai entender essas coisas. E olha que Deus já tem até revelado isso aí no meio da igreja. Davi, então, ele não podia usar artifícios naturais, que são representados pela armadura que o rei Saul queria dar-lhe. Ele não pode, ou seja, irmão, por mais aparência que as coisas naturais te dê de proteção, você tem que colocá-las de lado, você tem que confiar em Deus. Deus é o meu escudo e fortaleza. Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu não temerei ainda que os mares se revoltem, ainda que a terra trema, ainda que tudo se perturbe. Eu confiarei no Senhor, porque o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você tem que aprender a confiar em Deus e não se escudar em armaduras feitas por mãos humanas. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não confie em utensílios naturais. Essa armadura, meu irmão, ela representa muita coisa. Ela representa o teu dinheiro, que você confia nele. Ela representa os bens materiais que você tem. Ela representa os imóveis dos quais você vive de aluguel. Você olha para o mundo e se vê bem, em paz e tranquilidade, que nem aquele camarada da parábola: folga minha alma, pois tens em depósito bens para muitos dias. Essa armadura representa essa proteção natural que os homens veem. Irmão, não confie no teu carro bonitão que vale uma fortuna. Não confie nos teus patrimônios que valem uma fortuna. Nunca ponha a tua confiança nisso, pois que Paulo diz, para não colocar o coração na incerteza das riquezas, não confiar nessas coisas. Quem tem Deus para confiar nem olha para essas coisas. Se você olha para o seu amanhã e se vê em paz, porque você olha para trás e vê as suas reservas financeiras, você não tem fé não, meu irmão. Você está usando armaduras humanas. Quanto a nós que não usamos armaduras humanas, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, com essas obras aí, eu conheci várias pessoas que tinham negócios aqui nessa zona portuária, e essas obras vieram e desalojaram um monte de gente, bloquearam o caminho, fecharam negócios de muita gente, e muita gente que olhava para todo o seu patrimônio se achava bem estabilizado, agora não estão nem mais lá, tiveram que sair, estão dentro das suas casas sem ter nem o que fazer, porque confiavam nos seus patrimônios, no seu comércio bem localizado, nos seus pontos onde girava um capital muito grande todo dia. E agora? As coisas naturais mudam, sofrem abalo, mas as espirituais, por mais que mudem, estão sempre muito bem fundamentadas, enraizadas. Irmão, não te preocupe com o acúmulo de riquezas. Se Deus acumular riqueza na tua mão, vamos dizer assim, a grosso modo, é problema de Deus. Deixa Ele jogar rios de dinheiro na tua vida, mas você nunca põe a tua confiança naquilo. Essa armadura representa a proteção que os homens consideram. Espera aí, Davi, tu vai lutar contra o sistema? Então tem aqui essa armadura. Davi falou: não, esse negócio não é para mim não, estou fora disso aqui. Sabe o que ele fez? Olha só, no verso 40, Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro
e pôs no alforje de pastor que trazia, saber o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que Davi falou? Peraí, como é que é? Não, o Deus me livrou do leão, me livrou do urso, vai me livrar desse filisteu. Com que armas eu venci o leão e o urso? Como que Deus estava comigo? Eu não vou trocar minhas armas, nem vou trocar minha proteção. Eu vou assim mesmo, de peito aberto, de cara limpa, encarar esse gigante. Eu vou pegar as mesmas armas que eu sei que funcionam na mão do mesmo Deus. Não troca não, irmão. Não troca não. Porque tem pessoas que dizem assim, os tempos mudaram, as coisas são diferentes, mas quando eu abro a Bíblia está lá escrito que Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tudo muda, mas Deus está estabelecido e não muda nada. Para que mudar se Ele é perfeito? O que é perfeito não precisa de mudança. Essa armadura, meu irmão, representa toda a confiança que você tem nas coisas naturais. E o Espírito de Deus nessa noite está te dizendo, não funciona! Funciona quando um soldado ia lutar com outro soldado. Imagina, Davi é um garotinho para lutar contra um sistema. A simbologia na vida de Davi, daquele gigante, é uma coisa absurda. Coisa que ninguém jamais poderia imaginar. E ele está dizendo, pegou as pedras lá, lisas do ribeiro, foi lá, catou, ele sabe, quando ele pegou aquelas pedras, ele sabia, essa daqui funciona. Tem pedra aí na tua mão, irmão? Olha para a tua mão e diga, ou melhor, olha para o teu coração e diga, essas pedras funcionam. Olha para dentro do teu espírito e diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra do Senhor. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Eleva os meus olhos para o monte, meu socorro vem do Senhor, torre forte é o nome do Senhor. Tu está cheio de pedra, meu irmão, e elas funcionam. Não troca, não troca, não troca, não troca. Sabe o que aquela funda representa na mão de Davi? Aquela funda representa apenas a fé dele, o esforço que todos nós temos que ter para crer. Aquele gigante, meu irmão, ele estava com um capacete. Não sei se você conhece os capacetes daquela época. É como uma espécie de viseira de motoqueiro. Ele fecha tudo, ele abre só aqui, ó, só aqui na área do nariz e assim fecha tudo. A pedra cravou aqui, ó, na fronte. Passou triscando no capacete do Golias e cravou na fronte. Irmão, vou te dizer uma coisa. Golias nem viu que o atingiu. Ele nem viu que o atingiu. Você sabia? Porque é símbolo do sistema. E as nossas palavras, elas não são visíveis. Esse sistema vai cair sem sequer saber o que o atingiu. Este sistema vai cair sem sequer saber o que o atingiu. Não se pode pegar em palavras. Não se pode enxergar palavras passando pelo vento, batendo em ninguém. Aquelas pedras simbolizavam a palavra de Deus que Davi já havia mencionado. Este incircunciso filisteu vai ser como um daqueles ursos, daquele leão lá. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo e ele vai cair igualzinho o leão e o urso. Aquela palavra era isso, aquela pedra era isso. E você tem muitas pedras dentro de você, irmão. Está cheio de pedras dentro de você. E vai chegar a hora que Deus vai te recrutar para ferir, não leão e ursos mais, mas gigantes. Muitos gigantes ainda estão por aí, soberanos, desfilando, pensando que são onipotentes, intocáveis,
compram os rebanhos da terra e põem até o seu selo, fazem o que bem quiser, o que bem entender. Mas uma coisa eu te digo nesta noite, que o Deus poderoso está em nosso meio. Eu te digo isso apostando a minha vida, que o Deus poderoso passeia no meio do arraial, passeia no meio dos candeeiros de ouro. Eu te digo isso. Eu te digo isso, que ele passa em revista a sua tropa e está procurando quem tem pedras. Ele está procurando quem tem pedras. E digo mais, os idosos acumularam algumas pedras. Os jovens e os adolescentes têm a oportunidade e a obrigação de acumularem pedras dobradas. Veja o que cada um está fazendo com o seu tempo, porque um dia esse tempo vai ser cobrado. Não vai ser cobrado a nível de cobrança, vai ser cobrado mediante as suas próprias necessidades. Então, verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. E disse os filisteus a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que o mundo vê, quem é que tem espada, lança, quem é que tem arma? Não é o sistema. Quem tem arma não é o sistema, irmão. Mas eu te garanto que o ministério de Davi vai prevalecer. Ele vai prevalecer. Ele diz assim: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te, deixa eu dizer só uma coisa, por que entrou essa expressão? Davi poderia dizer assim, o Senhor te entregará nas minhas mãos, mas o Espírito Santo, que não mente, não se engana, é onisciente, poderoso, fez com que a Escritura mencionasse hoje mesmo. Sabe por que hoje mesmo? Quem estuda teologia sabe por que hoje mesmo. Porque o tempo da graça que nós vivemos é chamado de hoje. E aqui já estava a profecia, no tempo da graça, no império do reinado do Messias, no tempo chamado hoje, o sistema cairá. Hoje mesmo te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei o quê? Eu vou acabar com o que teu? A tua ideologia já era. Ferir-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves às aves? Aos espirituais? Aos que andam nos ares? Meu irmão, está tudo aqui, e não é de hoje não, está tudo aqui. Você lembra da música? Eu queria ir com as aves. Você lembra da pregação? Para onde vão as aves? O Espírito Santo nos revelou o significado. E Davi está dizendo aqui: eu vou dar a cabeça de vocês para as aves se fartarem, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. De quem é a guerra? Você acha que Deus está satisfeito com esse sistema? Ele quer fazer guerra. Ele só precisa de quê? De guerreiros. Mas de guerreiros que não lancem mão da espada e da lança, de guerreiros que lancem mão apenas da pedra.
É assim que funcionam os guerreiros de Deus, porque Deus não entra em guerra com armas humanas, Ele só entra em guerra com as armas dele, que Ele sabe que quem usa as armas dele não perde nunca, e Ele não envia perdedores para nenhuma guerra, Ele só envia vencedores. Ele diz ainda: sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar com Davi, este apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. Quanto tempo demorou essa peleja? Eu te digo quanto tempo. A hora que Jesus se levantar e disser: vou por fim, acabou. 1 segundo, 2 segundos. Correu um contra o outro. Quanto tempo demorou essa peleja? 5 segundos. O camarada era tão grande, o camarada era tão forte, tão poderoso. A Bíblia diz que a sua armadura pesava não sei lá quantos sicros. Não era um homem qualquer, nem conseguia levar a armadura daquele homem. As suas armas eram inacreditáveis, como não sei que de um tecelão. O homem tinha toda a arrogância que tem um sistema. Nós temos as armas maiores, nós temos as armas mais poderosas, nós temos a organização mais bem montada, temos os melhores soldados. Que adianta um exército de soldados que não fazem menção do nome do Deus vivo? Que adianta? A vitória sempre será do sangue de Jesus Cristo. A vitória sempre será do Cordeiro de Deus. A vitória sempre será daqueles que perseveram em confessar o nome do Senhor. Quem são os vencedores das arenas? Quem são os vencedores do Coliseu? São os leões e os tigres? Ou são as histórias que nós temos hoje para fortificar a nossa alma e nos capacitar e nos preparar para também dar a vida por Jesus Cristo? Quem venceu nas arenas? Não fomos nós? Quem vai vencer na próxima dispensação de martírio que vai se levantar sobre o mundo? Cada cabeça nossa e dos nossos irmãos que rolar será uma vitória a mais para nós. Porque Deus já tem mostrado esse projeto e já tem mostrado o privilégio dos mártires que estão debaixo do altar, que Deus fala com eles e eles falam com Deus. Essa não é uma posição dada a qualquer um. Eles não estão numa multidão de salvos, eles estão debaixo do altar. Quem é que vai vencer daqui a mais alguns anos? E dentro de menos de 7 décadas, tudo isso estará consumado. Menos de 7 décadas pela frente, toda essa história estará consumada. Não haverá mais gigantes. Haverá um grande Deus poderoso que subjuga todas as coisas. Esse haverá. Não haverá mais homens patetas criando as suas leis e oprimindo os povos e tributando todo mundo e se achando donos de pedaços dos planetas. Agora já tem gente até se achando dono da Lua. Tem gente já se achando dono de Marte. O ser humano é impedido de ir e vir. Sabia que você não pode ir para qualquer lugar? Exigem um monte de documento de você para você partir para outros lugares do planeta.
como se esses hipócritas fossem donos do planeta. Você não tem direito a pegar um avião e ir para onde você quiser. Você não tem direito a pegar um navio e ir para onde você quiser. Neste século, tudo isso terá fim. As barreiras das nações vão ser pisadas por aquele que tem os pés como latão reluzente. Aqui está dizendo, o filisteu veio e Davi foi em direção a ele. Bastou o quê? Uma pedra. Irmão, não tem nada como a palavra dita a seu tempo. Você não precisa se desgastar em muitas palavras. O que você precisa é de uma palavra revelada. Tem gente que parece um tagarela, querendo demonstrar conhecimento bíblico. Mais vale, meu irmão, uma palavra direcionada, revelada, do que milhões de outras palavras ditas de forma desordenada. Mais vale, às vezes, quando você está no teu canto e diz assim, oh Deus, bendito seja o teu nome, do que quando você quer subir na cadeira e dar grito, aleluia, para todo mundo ver que é o santo. O que vale são coisas direcionadas, ordenadas por Deus, é isso que traz o resultado para as nossas vidas. Então, para fecharmos, Davi é símbolo do reinado messiânico. A pedra é símbolo da palavra. A cabeça é símbolo da ideologia que cada um sustenta. E o gigante é símbolo de um sistema governamental opressor, cujo objetivo é destruir quem? O povo de Deus. E desde lá de Davi, o que é que nós já estamos vendo? O povo de Deus é indestrutível. O povo de Deus sempre prevalecerá. Jesus Cristo edificou a sua igreja com o seu sangue. E se ele achar um fiel, a igreja vence. Nunca jamais será abalada. E assim, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Irmão Marco, tem algo que queira passar para a igreja? Tem? Amém. Amém. Como é seu nome, meu irmão? Deus manda dizer para você o seguinte: e as tuas raízes já se veem em boa terra, já é visível as tuas raízes. O irmão começa a orar, começa a estar na presença de Deus, o Senhor é te usar. A seara é grande, meu irmão, e são muito poucos os obreiros. Se há na brecha, o Senhor é te usar. Amém? Deus está me mandando dizer para a igreja o seguinte: tem pessoas, e esta noite vieram aí para observar, vieram aí para ver o que ia acontecer, e realmente viram, e vão embora e vão levar a palavra consigo. Mas leva uma palavra nessa noite, meu irmão. Deus manda dizer o seguinte: leva contigo, e a geração de Jesus Cristo está fundamentada em uma grande pedra, e a palavra de Deus. Leva isso contigo, meu irmão. Amém? E Deus nos abençoe em nome de Jesus.